Então vamos seguir aqui, né? E vamos utilizar um pouquinho mais o ChatGPT, tá? Porque agora ele vai te auxiliar também quando você tiver uma dificuldade, encontrar uma dificuldade para executar algum recurso. Então vamos entender ali como que você pode estar trabalhando com ele. Vamos supor que esse parágrafo, que é aqui, ó, esse aqui, ó, este é o parágrafo de exemplo, tá? Essa estrutura. Eu queira deixar ela centralizada, mas eu não lembro bem como que eu faço isso, tá? Ou eu não sei como fazer determinado recurso. Então você pode vir aqui e perguntar para o ChatGPT como que é feito isso. Então, ó, gostaria de deixar este parágrafo centralizado. E aí você cola o código dele ali. E vamos deixar ele retornar, tá? Então isso aqui é uma coisa muito simples, ó. E ele vai te fazer, né? Ele vai te dar um exemplo. Ele foi um pouquinho diferente daquele que eu já tinha feito antes. Então percebam que aqui ó, ele colocou um estilo, que é algo que nós vamos ver depois, já no próximo módulo. Inclusive para o CSS vai ser fantástico isso aqui, ó. Para o HTML nem tanto, porque o HTML é muito básico. Então ele não tem tantos recursos assim, é mais você abrir uma tag, fechar, mas quando entrar o CSS, você vai ter ali, né, porque é aquilo que eu falei, você não precisa decorar. Então, às vezes, você quer posicionar um elemento no topo da página, ou você quer centralizar um recurso, ou você quer aumentar uma fonte. Então, tudo que você não lembrar, você pode vir aqui e consultar o ChatGPT. Aqui ele me deu o primeiro exemplo, tá, que foi com CSS. Não quero com CSS, mas se eu colocar isso aqui, ó, vamos ver. Só para vocês poderem ver, ó, ele vai centralizar. Então não é que ele me deu algo errado, não, ele deu certo, tá certíssimo. Nós vamos atualizar ele aqui, ó. Tá lá, ó, centralizou, tá vendo? Mas eu não gostaria de fazer com o CSS, eu gostaria de fazer com o HTML. Então, com o HTML, nós temos outras formas de estar fazendo isso aí, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, gostaria de centralizar usando somente HTML. Ele continua entendendo aquela sua solicitação que foi feita, ó. E aqui então ele vai me mostrar como que eu posso centralizar utilizando só HTML. Olha que legal, ele já me deu uma outra opção que eu também não havia mostrado para vocês, que é a tag center. Então eu posso vir com a tag center antes da tag do parágrafo. Então dessa forma aqui, eu vou substituir aqui, ó, nós continuamos tendo ele centralizado, tá vendo? Que a tag center abre e fecha após o parágrafo. Então, se eu salvar e voltar aqui para atualizar, ó, ele continua centralizado. Por quê? Porque ela também é uma forma, né, de alinhamento. Né? Lembrando que, se eu quero centralizar todo esse parágrafo, é justamente o que ele fez. É colocar ela para abrir antes aqui e fechar depois. Mas olha que legal, se eu não fechar essa tag aqui, ou se eu esquecer, todo esse conteúdo que está para baixo, ele deve ser centralizado, tá? Mas por que ele não foi centralizado? Porque como nós estamos utilizando uma estrutura por seção, olha o que aconteceu. Essa segunda seção, ele não respeita, né, isso que foi passado aqui, tá? Então não é jogada ali a ela. Então ele não continua centralizando ela. Mas se eu não tivesse seções, vamos fazer assim então. Deixa eu tirar esse center daqui, né? Vou deixar ela ainda sem fechar. Olha lá o que acontece. Ele centraliza. Então, essas seções, elas servem para ser trabalhadas também de forma individuais. Então, tudo que eu passar aqui, ó, para essa seção morre aqui dentro, mesmo que eu não tenha fechado, tá? Mas é sempre bom você estar atento à abertura e o fechamento dos recursos, para não deixar que ele sobre e afete, né, o conteúdo abaixo. Então, ok, deixa eu ver se ele me deu alguma outra forma ali, porque tem ainda uma outra forma que é aquela de alinhamento, né, para o próprio parágrafo, que tá aqui embaixo, ó. Aí ele não me deu o parágrafo, ele deu uma div, tá vendo? Que é a mesma coisa, né? Eu falei para vocês que tem a propriedade Align Center, que nós até já utilizamos ela, para poder centralizar. Então ele está me dando mais uma outra opção ali, né? Mas essa propriedade, ela também pode ser passada diretamente dentro do parágrafo. Então, em vez de eu fazer isso aqui que ele está me solicitando, ó, vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Em vez de eu fazer isso aqui, que vai funcionar e vai continuar centralizado, eu posso simplesmente pegar o Align Center, que é o mais simples, e colocar ele dentro do parágrafo. Tá vendo? Então, assim, por mais que a inteligência artificial auxilie, ajude, né, tem hora que ela vai te dar outros meios, que às vezes é até mais trabalhoso do que o básico aqui mesmo. Então eu coloco a Align Center direto no parágrafo, não preciso estar colocando ela em uma div. Ele me deu ali 4 opções, né, de alinhamento. Nenhuma delas foi essa aqui, ó, que na minha concepção era a mais simples, porque eu já tinha um parágrafo, eu já tinha o texto, eu não precisei de colocar nenhuma outra tag além da que eu já tenho, somente um parâmetro para ela. Mas, em todo caso, você vai conseguir chegar, né, no seu objetivo. Ele vai te auxiliar naquilo ali. Vamos agora fazer um teste para um erro. Vamos supor aqui, ó, que eu troquei o N pelo G. Pronto. E aí eu vou colocar essa tag ali e vou perguntar, né, para o ChatGPT por que o alinhamento
alinhamento não está funcionando. Ó, vamos ver se ele vai, né, me retornar ali porque que o alinhamento não está funcionando. Ó. O align, ó, ele já me mostrou aqui ele, ó, destacado. Né, para centralizar o texto, não funciona no elemento P, no HTML5. Por isso que ele não me devolveu, olha que legal. Ele está falando que no HTML5 ele não funciona, né, no parágrafo, mas ele funcionou aqui. Então o browser, ainda pelo menos o que eu estou utilizando, ele continua, né, mantendo essa estrutura, tá? Por isso que ele não me deu essa opção. Então é porque no HTML5 esse align aqui, ele foi descontinuado, mas como nós estamos utilizando ele aqui, né, dentro dessa estrutura, o browser continua centralizando da mesma forma, tá? Então ali depois eu vou colocar em uma div para verificar o que ele vai me retornar, porque aqui ele já vai me dar outras opções de alinhamento e tudo mais. Então ele continua até naquela situação, né, que estava antes, que era o porquê ali, a primeira pergunta que eu tinha feito do alinhamento. Agora, na próxima aula, já que ele não está me devolvendo isso aqui dentro dele, nós vamos fazer de forma incorreta, dentro de uma div para ver o que ele vai retornar.